elas têm um pressuposto elementar, mesmo quando eu não conheço os temas, certo? Mesmo quando eu não conheço os temas. Eu sempre penso, e se eu fosse diplomata do país? Certo? Eu sempre penso assim, e se Pedro, fosse o diplomata do país, por exemplo, em Israel? E se eu fosse o diplomata do país, por exemplo, na Venezuela? E se eu fosse o diplomata do país, por exemplo, na Argentina? Certo? Eu sempre penso assim. No seguinte sentido, eu não sei do governo. Aconteceu aqui no Brasil, a gente elegeu o Bolsonaro, não foi isso? Aí você vai dizer, não, eu não elegi. Agora, imagina um cara lá no exterior, certo? Imagina um cara lá no exterior dizendo assim, ah, esses brasileiros tem mais é que se ferrar mesmo, porque quem mandou eles elegerem o Bolsonaro? Aí você vai dizer, eu não elegi o Bolsonaro não, pô. Eu lutei contra, não é isso que você diria? Então, assim, em nenhum momento do planeta, eu fico esperando assim, ah, tomara que a Argentina se ferre, quem mandou eleger não sei quem. Tomara que a população de Israel se ferre, quem mandou, né, colonizar lá não sei o que. Porra, e o pessoal lá que não tem nada a ver. No seguinte sentido, não é, essa fala não é apenas moral, é também moral. Ela não é apenas moral, ela é também moral. Mas ela não é apenas moral pelo seguinte sentido. Se eu tomo, vamos supor que eu me torno ditador do Brasil. Diferente de Jones Manuel, que quer se tornar presidente da República, eu quero me tornar o ditador do Brasil. Então vamos supor que eu me torne o ditador do Brasil. Imagina que amarga que seria se antes de conversar com o governo da Venezuela, eu tivesse uma posição prévia sobre o governante lá da Venezuela ou não. Quando vocês me viram, por exemplo, manifestar sobre o governo da Argentina, em nenhum momento eu fiquei falando, ah, a Argentina tem mais é que se fuder, um bando de maluco, um bando de escroto, quem mandou votar, quem não sei o quê, e muito menos atacando o imbecil lá do cachorro, que fala com o cachorro. A posição seria exatamente a posição de manter a possibilidade de sentar para conversar com qualquer grupo social. Veja, eu não falo isso do ponto de vista meu individual. Eu posso falar aqui mal do cara do cachorro e não sei o que, tá tudo certo, não tem problema falar de individualmente. Mas eu quero que a população brasileira, ou seja, vocês meus ouvintes, no caso, não a população inteira, porque eu quero que a gente seja correio de transmissão, a gente não tenha uma espécie de posição prévia que pressione o governo federal ah, que absurdo, você tá tendo relações com a Argentina e a Argentina é governada por um canalha. Relação de Estado é assim. Entendeu? Eu quero que o público entenda e não fique cobrando do governante com quem que ele tem que se relacionar ou não, porque isso vai prejudicar o seu país. Se você ficar cobrando do governo, ah, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, você tem que cortar as relações com não sei o que, chama o diplomata de volta e não sei o que. Essa conversa, certo? Essa conversa, essa pressão política joga contra você próprio, porque você está pressionando a margem política do governante a ser menor, certo? Isso seja no governo de hoje, isso seja em qualquer governo, isso seja na Idade Média, isso seja lá na Roma Antiga, certo? Exato. E aí o Michel tá dando a boa aqui, ó. E a China parece fazer isso em certa medida. É exatamente isso. Eu já observo a China há muito tempo. E o Xi Jinping é muito sensacional, politicamente falando. É um político muito bom. E a administração da China é assim. Boa parte dela é feita assim, certo? Certo? Você tem que deixar opções abertas com todo mundo para você conversar com todo mundo. Isso não significa que num caso ou outro não seja é ótimo, não seja o caso de, por exemplo, você chamar o diplomata de volta do teu país. Um dos casos em que isso se tornou muito evidente foi no caso do Estado de Israel atacando o governo brasileiro e não sei o que e tal. Aí você chama o diplomata mesmo. Só que isso é um recurso político, você não tira o cara na saída. Você tem que ter o recurso de barganha, entende? Certo? E os problemas internos dos outros países são problemas internos dos outros países, certo? Isso do ponto de vista de quem pensa com a cabeça de como é que são as relações internacionais do sistema mundial hoje capitalista. Mas não é só hoje. Em Roma era assim também, certo? Em Roma era assim também. Na Grécia era assim também. Sabe onde fica muito claro que já era assim na Pérsia. Na política toda narrada entre Pérsia e Grécia, é toda assim. É toda assim. Se você ler Tucídides de cabeça a cabeça, de capa a capa, você vai ver exatamente a Pérsia com grupos internos, disputas internas, e uma hora apoiando Esparta, outra hora apoiando Atenas, e aí virando pro lado de cá, e virando pro lado de lá, e saindo de um lado e indo pro outro. Você tem que ter essa abertura do ponto de vista geopolítico, certo?
Então essa coisa de alinhamento automático, seja a China, seja os Estados Unidos, é estúpido do ponto de vista geopolítico, certo? É estúpido. E o que eu tô dizendo pra vocês não é, certo? Não é senso comum na população. As pessoas acham que tem que ter um apoio ali, e aí vai dar com burros na água o tempo todo. Ou a gente não tem uma foto lá com o Bolsonaro abraçado com o Xi Jinping, por exemplo, rindo lá e dando tchau. Tem ou não tem?